Alguma vez da sua vida você já acordou assustado no meio da noite, como se tivesse alguém dentro do seu quarto te observando? Ou você tem sonhos aterrorizantes, sonhos que você acorda assustado, parece que realmente vivenciou isso, parece que drenaram toda a sua energia, né? São ambientes obscuros, ambientes estranhos, coisas sem nexos, pessoas desconfiguradas. Ou você já percebeu que anda queimando lâmpadas na sua casa, queimando eletrodomésticos, ou quebrando até mesmo copos, tá, pratos, né, utensílios ou enfeites da sua casa? Você já percebeu que às vezes certas visitas ou certas pessoas que você recebe dentro da sua casa, após essas pessoas irem embora, você nota assim uma energia diferente, uma energia de peso, algo estranho começa a acontecer, de repente você fica mais irritado, sem paciência, você estava bem, de repente você já não está mais. E quando você posta alguma coisa nas redes sociais, de repente foto do seu filho, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, da sua família, e passando assim poucos dias alguém fica doente. Bom, isso nada mais é do que energias negativas, de vampirismo, de pessoas que observam a sua vida ou que drenam a sua energia de forma a te vampirizar e de forma de trazer assim coisas inusitadas, né? Situações negativas, situações de desconforto dentro de casa, anomalias que de repente você começa a perceber dentro da sua casa, parece que está passando vulto, parece que você está sendo observado. Então hoje nós vamos falar sobre cuidados da energia do ambiente da sua casa. Como cuidar, né? Como que vocês cuidam? Vocês já praticam algo? Muito se falava, né, antigamente, e ainda é muito comum as pessoas utilizarem um copo com sal grosso atrás da porta. Isso é muito comum. O que as pessoas não sabem é a maneira correta de utilizar esse sal grosso. Então vamos comigo nesse vídeo? Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam de um conteúdo onde ensina a limpar a sua casa, a limpar suas energias, te levar para um caminho de evolução, vocês estão no lugar certo. O meu nome é Fernanda, esse canal vocês estão no De Papo com Além. Eu falo sobre a evolução humana, sobre a consciência e a lucidez que nós devemos ter em relação à nossa vida, as responsabilidades, né, que nós devemos assumir e não jogar a culpa no mundo, nas pessoas, porque somos nós os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Somos nós que atraímos certas situações, assim como dentro da nossa casa. Quem aqui tem costume de quando chega de repente você fez algo novo na sua casa, uma reforma, comprou um móvel novo, trocou a decoração do seu quarto. Ai, comprei uma coxa. Eu comprei roupas de cama novas e eu preciso mostrar para as pessoas, né? Porque tem pessoa que não basta fazer por você. Tem pessoas que fazem da casa um museu no sentido de uma exposição para as pessoas, né? Ou seja, eles arrumam para as pessoas, para mostrar para as pessoas, às vezes até para satisfazer um ego, onde um dia na sua vida você não foi notado, ou tudo que você fazia não tinha atenção das pessoas, né? Você não notava assim que você chamava atenção de alguma maneira, e aí inconscientemente, quando você se torna adulto, você começa a ter atitudes que te leva a expor a sua vida, né? A expor a sua vida de forma que você acaba expondo
a sua família, expondo lugares sagrados da sua casa, lugares onde somente você deveria ter acesso, porque são lugares de reposição de energia, lugares que deveriam ser totalmente energizados, um ambiente tranquilo, calmo. E às vezes você não tem essa intenção de trazer essa pessoa sabendo que vai acontecer um vampirismo. Às vezes nem a pessoa tem essa intenção, mas sei lá, de repente a pessoa fala, nossa, que coisa mais linda, eu nunca tive, né? Tem até aqueles personagens que é o Seca Pimenteira, que ele falava, eu nunca tive isso na minha vida, eu sempre quis ter isso na minha vida. Então, às vezes, a pessoa fala ali de forma inconsciente, não tem nem a maldade, mas o vampirismo, ele acontece. E esse vampirismo, ele também acontece à distância. Como eu sempre digo nos meus vídeos, energia, ela não tem distância. Então, nós pegamos energia por telefone, pegamos energia passando e-mail, recebendo e-mail, à distância, por todas as questões, até mesmo da rede social, da internet, principalmente hoje, que nós temos esse acesso facilitado, onde é muito comum a gente ver as pessoas postando assim, sem limite, né, de forma demasiada, tudo que ele faz na vida. Se ele vai almoçar, ele vai lá e posta o que ele está almoçando. Se ele vai a um restaurante bacana, ele vai lá e posta onde ele está. Inclusive, tem até a questão da segurança, né? Mas não é nem sobre isso que eu vou falar aqui. Mas sim do quanto você se expõe e você se coloca em situações que você planta aí, situações que você acaba acabando, assim, você acaba com a sua energia, você acaba com a sua disposição, você traz para você até questões de doenças, porque você se cuida, você sabe se cuidar energeticamente, se blindar dessas situações, você sabe blindar a sua família, porque assim, uma coisa é você me falar, Fernanda, mas eu vejo seus vídeos, já sei me blindar, já sei me cuidar, já sei me proteger, mas e sua família? E quando você posta lá o seu bebezinho, o seu filho, que é super engraçadinho, os seus animais de estimação, eles também são obsediados e vampirizados por energias que você posta na internet. Porque normalmente os animais, as pessoas falam, ai que bonitinho, que coisa linda, que isso, que aquilo. Quem aqui já ouviu falar em quebrante? Né? Quebranto, para quem era aí do tempo antigo, onde os antigos costumavam a benzer as crianças, existiam muito mais benzedeiras, não que hoje não existam, mas também hoje as pessoas, elas estão transferindo, né, essa responsabilidade para cada um se cuidar, que é o correto. Né? O correto não é você buscar uma pessoa que vai benzer o seu filho, que vai te benzer, que vai te ajudar nesse sentido. É você aprender a realizar esse tipo de benzimento. Hoje não é sobre isso que eu vou falar. Vou postar sim um vídeo sobre isso, onde nós temos o poder, nós mesmos, de praticar, né, essa questão milenar que vem deixando cada dia mais de ser praticada por questões de apegos materiais, de preocupações diárias, que hoje as pessoas não se dispõem e também não prestam mais atenção nesse sentido, só quando o bicho pega e quando algo muito sério acontece, que normalmente são questões de saúde. Então vamos lá. Aqui hoje eu vou falar sobre algumas coisas que vocês podem fazer na casa de vocês, né, que vai ajudar muito nessa questão de energia, nessa questão de melhorar o ambiente da sua casa, desde que você torne esse ambiente blindado. Como eu falei, não fique aí postando o seu quarto, como ele é, como ele deixa de ser, aquele móvel que você adquiriu, né? Aquela reforma que você fez. Você pode perceber que até alguns artistas, quando eles postam esse tipo de conteúdo,
Normalmente, ele sempre vem depois falando sobre algo que deu errado. Ah, eu tô aqui realizando uma reforma na minha casa, mas vocês não acreditam. Tal coisa atrasou, tal coisa não ficou do jeito que eu queria, eu tive que mandar trocar tudo, né? Então tem pessoas aí muito conhecidas que inclusive passando assim, sem querer ver esse tipo de conteúdo, que eu nem me apego a esse tipo de conteúdo, mas enfim, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, mas não sabem o mal que está trazendo para dentro de casa. Às vezes acontecem coisas desagradáveis que nem ele acaba relacionando com aquela atitude que ele teve de abrir, de expor a vida dele na internet ao tal ponto de mostrar todos os detalhes, né, todos os cômodos da casa. Então existem cômodos na nossa casa, aliás, nossa casa no geral, ela deveria ser um templo nosso, um templo onde só você, sua família, as pessoas que você sabe que te amam de verdade, que tenham respeito, poderiam ali acessar. Então, eu vou ensinar para vocês hoje, primeiro, vamos começar um fator que eu vejo muitas pessoas realizando. As pessoas têm costume de contar tudo que vai fazer, tudo que quer fazer, tudo que deseja fazer, onde quer chegar. Mas para quem você está contando? Para quem você está expondo os seus sonhos e os seus desejos, antes mesmo de realização? Quem aqui nunca teve uma situação, por exemplo, de viagem, onde você foi lá com a melhor das intenções, né? Organizou aquela viagem de férias que você esperou ali durante um ano para poder ali descansar e realmente realizar algo bacana. E você foi lá e contou para todo mundo, geral. Ah, contei para os meus amigos, para os meus familiares, contei para todo mundo para onde eu vou. Ai, eu vou fazer um tour na Europa. Eu vou fazer um tour pela Bahia, né? Por Salvador, por todo o Nordeste. Vou conhecer o Nordeste. Chega o tal dia da sua viagem, ou até mesmo nem espera chegar esse dia, e de repente começa a dar tudo errado. No aeroporto, você tá levando malas mais do que o permitido, ou então você pegou ali um carro para ir até o aeroporto e deu errado, atrasou, ou o voo aconteceu alguma coisa que atrasou também, não sei. Sempre existe algo, ou até mesmo antes, que te impede de ter ali algo fluido. Mas por quê? Você nunca relacionou que foi porque você abriu a sua boca e falou demais? Então vamos passar um zíper na boca? Só vamos assim de repente falar para onde você foi, o que você fez até, para quem você quer falar, depois que você já realizou, depois que você já está nesse local? Vocês nunca ouviram falar isso? Que quando a gente abre a boca para falar o que a gente ainda não realizou e que é um desejo, o negócio começa a ficar empatado, parece que não anda, tudo acontece. Eu já fiz muito isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu confiei muito nas pessoas. E assim, é como eu falei, às vezes você convive ali com pessoas, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, que ele não tem a maldade. Mas de repente ele até queria, naquele momento, também poder usufruir de uma viagem dessa, de algo que você está realizando. E que para ele naquele momento não dá. Então acaba que gerando ali uma questão de uma invejinha, né? Que eu até falam, inveja boa. Não existe inveja boa. Pode ser até de um parente seu, de alguém muito próximo. Não existe inveja boa. Existe a inveja. E a inveja, ela empata sim a sua vida. Começa a dar tudo errado. As coisas começam a ficar amarradas, né? Então, fecha a boca. Eu vou aqui ensinar hoje, além dos cuidados do ambiente da sua casa, você também começar a prestar atenção nas suas atitudes. Então, primeiro, para de postar tudo na rede social, a não ser que você seja uma pessoa muito blindada, né? Uma pessoa aí que anda dentro de um carro forte, onde nada e ninguém vai te atingir. Comece a notar o que você está fazendo
e depois perceba as reações, né, e as consequências, porque tudo que nós realizamos tem uma consequência. Outra coisa, ainda falando em relação à casa, tem pessoas que, por exemplo, eu fui para uma casa nova ou eu reformei minha casa e aí você começa a fazer um tour com todo mundo que chega na sua casa. Tudo bem você levar o seu pai, a sua mãe, pessoas que você realmente sabe que não tem maldade, né? Pessoas que estão ali torcendo pela sua vitória, pelas suas conquistas, mas infelizmente tem pessoas do nosso convívio que não dá pra gente ter essa abertura, no qual, por exemplo, a gente vai levar para o nosso quarto. Quarto, cozinha, são cômodos muito, muito, muito sagrados. A cozinha é onde a gente se alimenta, é onde é preparado os alimentos. Inclusive, mais uma dica, quando você estiver realizando ali uma preparação de alimentos, prepare tranquilamente, né? Nós podemos aí observar os orientais, eles são pessoas que vivem por muito tempo, né? Eles têm aí uma longevidade muito grande, mas por quê? Quais são as atitudes que eles têm? Normalmente, eles são pessoas muito calmas, muito tranquilas, muito equilibradas, pessoas que se dedicam ao cuidado espiritual, uma meditação, um relaxamento, uma yoga. Então, o que acontece dentro da cozinha? Quando você está fazendo um alimento, de repente ali é um dia que você se desentendeu com alguém da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, e você está ali preparando o alimento com raiva, né? Eu tô com pressa, eu tô com raiva, E aquilo, esse sentimento, essa sua emoção, ela emite vibração, ela emite energia. E essa energia, a gente, passa para sua comida. Não é à toa que também eu já tive contato com relatos, né, de pessoas conhecidas que até compartilharam comigo que já foram, por exemplo, se alimentar em locais comerciais e era um local de muita bagunça, né? Não tinha organização lá na cozinha, os funcionários estavam todos irritados, todos estressados, ou de repente funcionários que estavam ali sendo pressionados, não valorizados, estão fazendo as coisas assim de forma muito negativa, de forma muito desgostosa. E tudo isso passa para o alimento. Então, às vezes, tem pessoas que sofrem até intoxicação de alimentos, né? Que na verdade são intoxicações energéticas e ela não percebe que aquilo foi causado justamente por quem preparou, por aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente e que de alguma forma transferiu para o ambiente toda essa questão da sua raiva, da sua insatisfação, né? De repente por um salário pouco, mas o porquê que está ali, né? Por que de repente, sei lá, vamos pular essa parte. Por que não vai buscar algo muito melhor, que existem várias possibilidades. Mas aqui hoje, então, o intuito não é esse, mas olha aí o que pode acontecer com a gente. Às vezes a gente se alimenta e fala, nossa, esse alimento não bateu bem aqui no meu estômago, eu tô conversando com ele. Então, às vezes, não é nem, tadinho, a culpa do alimento, mas sim a questão de quem realizou, de quem preparou, de que forma foi realizado. Existem profissões, e muitas, que exigem um equilíbrio. Se as pessoas dessem atenção mais a essas questões, eles prestariam seriam muito mais atenciosos e as coisas seriam muito mais fluídas, até mesmo para os profissionais que realizam esse tipo de função. Exemplo, um cabeleireiro. Quem já foi num cabeleireiro e aí a pessoa ali que está mexendo no seu cabelo começa a falar, você viu a política? Nossa, você viu como que tá? Você viu o mercado, como tudo tá caro? Nossa, você percebeu como hoje nada dá para comprar, que você já entrega ali todo o seu salário? Então imagine você estar ali entregando a sua cabeça,
sabe, o seu corpo, algo que também é um templo, é algo que tem que ser assim blindado, tem que ser cuidado muito bem energeticamente. As pessoas que te tocam e as pessoas que têm esse contato direto com o seu corpo, eles também te transmitem tudo aquilo que eles estão sentindo. Então, às vezes, o seu cabelo não ficou do jeito que você queria. Ou, de repente, as pessoas têm muito essa questão de lua, né? Mas, às vezes, não foi nem a lua, mas sim a questão que a pessoa mingou, mingou, né? Trouxe aquela energia negativa para o seu cabelo, ou você sai dali mais estressado, você foi para ter um momento seu, né? Quem nunca quer ir para um spa, se cuidar num cabeleireiro, fazer uma unha, uma depilação, e você fala, nossa, hoje é o meu dia de cuidado pessoal. E aí você chega naquele salão onde todo mundo está reclamando da vida, um está falando que a política é culpada, o outro está falando que tudo está muito caro, o outro está insatisfeito no trabalho que está. Então, assim, gente, que ambiente é esse? Vamos começar a prestar atenção, vocês, se você aqui que está me assistindo, você realiza algumas funções onde você tem o contato direto, físico com essa pessoa, presta mais atenção, se cuida, vê do que você comenta, né, o que você conversa com essa pessoa. Até mesmo eu sempre tive uma responsabilidade muito grande porque eu também fiz curso de cabeleireira, e todas as vezes que eu colocava as mãos na cabeça de uma pessoa, de verdade, essa pessoa, ela sempre me falava, nossa, você é diferente, você me traz uma paz. Eu estava assim ansioso, né? Eu estava angustiado, ou sei lá, ele sempre compartilha ali, cansado. E você me trouxe uma paz tão grande, eu tô me sentindo tão bem, você tem uma energia tão boa. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é energia, mas ela comenta. Então, quantas vezes eu ouvi isso? Mas sabe por quê? Porque eu sempre me preparei muito antes de atender as pessoas. Porque para mim isso é uma responsabilidade muito grande. Eu estou lidando ali com pessoas, eu quero transmitir as melhores energias para essa pessoa e até mesmo me blindar também, né? Porque assim como eu tenho que ter a autorresponsabilidade do cuidado com essa pessoa energeticamente, porque eu estou ali colocando a mão no corpo dela, eu estou ali manipulando, né, a cabeça dela, o cabelo dela, estou lidando com algo muito profundo, porque as pessoas quando vão fazer uma transformação, essa transformação ela não é só externa, é uma transformação que ela quer realizar internamente. É algo que de repente aconteceu, uma mudança importante na vida dela, de repente uma separação, de repente um novo ciclo de uma profissão, um novo cargo que ela está assumindo, né? Então sempre ela quer mudar, mostrar na aparência dela aquilo que ela está vivenciando. Então, olha a importância, olha os médicos, os enfermeiros, os massagistas, são tantas profissões que também teriam que ter essa responsabilidade, essa consciência de transmitir para as pessoas boas energias, estar bem, né? O mínimo é você estar bem, é você estar limpo energeticamente para não colocar ali a mão na cabeça da pessoa, ou de repente o enfermeiro ir ali cuidar da saúde da pessoa e acabar fazendo uma besteira, ou quantos erros, né, a gente vê, não somente erros médicos, mas também erros em todas as profissões. Então o mínimo que a gente deveria fazer realmente é estar ali limpo energeticamente para não transmitir para as pessoas que você está tendo aquele cuidado as energias do seu dia, do seu cansaço, enfim. Então eu sempre me preocupei muito com isso. Assim também quando eu fui professora, eu me preocupava também em transmitir para as crianças a segurança, sabe? Sempre ali colocando um ponto de reflexão para a vida deles. Então, por que não colocar essa pitadinha a mais, né, na sua profissão, em tudo que você faz?
Então, voltando para casa, para aqueles que gostam de levar pessoas para fazer tour na sua casa, fiquem atentos, né? Vejam quem vocês levam ao seu quarto, vejam quem vocês levam à cozinha. Cozinha seria um ambiente onde o ideal seria somente as pessoas que vivem ali, que moram ali, de transitar. Porque, como eu falei, é um lugar mega, mega, mega sagrado. É um lugar que você vai preparar o alimento, é um lugar que você vai reunir a sua família ali, né? É como se fosse algo, um momento mesmo de contemplação, de gratidão. Então, por que não manter as pessoas, de repente, numa sala? Ai, Fernanda, mas eu não tenho. Não tem jeito, tem que ir para a cozinha. Então, vamos blindar esses lugares, vamos cuidar desses lugares, vamos evitar de levar as pessoas para o seu quarto, de sentarem na sua cama, de transmitirem ali a energia que ele está naquele dia. De repente a pessoa não está muito bem energeticamente, senta na sua cama e com certeza você terá sonhos horríveis, que não são sonhos. Você vai ter viagens astrais aí pro umbral. Então vamos para o que interessa. Eu anotei aqui para não esquecer alguns pontos. Então eu já falei sobre a exposição também, né, da nossa família. Então agora vamos para o que eu faço na minha casa e o que é bacana, fácil de fazer para a gente evitar certas situações desagradáveis. Então, voltando ao sal grosso, uma das coisas que as pessoas fazem é colocar um copo gigantesco de água e muito pouco sal grosso. E ali deixar pela eternidade, né? Aquilo ali cria até imagem, imagens assim, horrorosas. E as pessoas falam, nossa, que show, olha que virou esse sal, ele cristalizou, né? Ele fica duro, ele transborda, endurece todo ali no seu copo. E você fala, nossa, olha que lindo, olha que espetacular, olha que obra de arte, gente. Isso são energias muito negativas, então você tem que se livrar. O que você tem que fazer com o sal grosso? Nada de deixar 5, 3, 7, 21, nada disso. Não tem que deixar essa quantidade de tempo o sal grosso. O sal grosso, ele é um cristal, assim como todas as outras pedras cristais que existem. Só que o sal grosso, ele está ali em várias partículas. Então, você tem que sempre colocar a quantidade de sal grosso muito maior que a água. A água você só vai utilizar ali só para dar uma molhadinha. Você não vai encher o copo de água e colocar um pinguinho de sal grosso no final. Um dedinho, né? Como normalmente ensinam. Não. Você vai colocar um copo de sal grosso e você vai molhar um pouquinho com água. Só que mais um detalhe. Você só pode deixar esse sal grosso atrás da porta, ou de repente em algum ambiente que as pessoas não têm acesso, né, debaixo de algum móvel, só por 24 horas, porque assim como ele vai puxar, vai sugar toda aquela energia negativa do ambiente das pessoas, se você manter mais que 24 horas, ele vai começar a expelir, ou seja, aquilo que tudo ele puxou, ele vai retornar, sabe, com mais potência para dentro da sua casa. Então, dá certo sim. Você vai sentir de repente uma energia bem mais tranquila, leve. Ele não tira o obsessor, tá, gente? Para quem não sabe, obsessor é espírito morto. E tem também os obsessores vivos, mas enfim, vamos falar dos mortos. Quem tira o obsessor é só o amparo espiritual, então isso daí é assunto para outro vídeo, onde eu vou ensinar. E a questão, então, ele vai tirar energias negativas, ele vai bloquear energias negativas. Então, você vai colocar lá, se você colocou o copo de sal grosso meio-dia de um dia, né? Por exemplo, de hoje, quinta-feira, amanhã, ao meio-dia, quinta, olha, sexta-feira, gente, hoje é sexta-feira. Então, amanhã, ao meio-dia, no sábado, você vai tirar esse copo, vai jogar lá no seu vaso sanitário, dá descarga, lava esse copo, não utiliza, pelo amor de Deus, para
tomar água e para fazer mais nada com ele. Esse copo vai ter só a função de ser utilizado nesse sentido, tá bom? E aí você pode repetir novamente. Ah, Fernanda, mas eu ainda sinto que tem energia negativa, amanhã vai vir um pessoal aqui na minha casa, eu quero bloquear. Então coloca de novo, só não esquece de tirar depois de 24 horas. Quer refazer novamente no outro dia? Eu tô falando de meio-dia exemplo, tá? Vocês colocam o horário que vocês quiserem. Ah, eu coloquei 10 horas da noite. Só não esquece que amanhã, às 10 horas da noite, você vai tirar. Ah, eu quero repor. Então, faz outro do mesmo jeito que eu estou falando e coloca lá. Então, esse é um ponto. É legal também colocar em todos os cômodos, né? Pode ser, ah, Fernanda, só copo? Não, pode ser bacia, pode ser o recipiente que você tiver. O bacana, né, é que para quem tem mais essa opção, colocar de vidro, né, que é algo que de repente não tem tanta facilidade ali de ficar impregnado de energias, porque tem alguns elementos, né, objetos que acabam impregnando mais. Como que eu blindo mais assim a minha casa? Por exemplo, o meu sono, né, algo assim, gente, que é mágico, viu? Para quem não conhece, eu trouxe aqui, é claro que não é talvez desse tamanho que vocês vão utilizar, mas essa é a espada de São Jorge, tem a espada de Santa Bárbara, não importa a espada, tá? Mas é uma planta elemental, assim, fortíssima, que ela corta energias negativas, ela corta energias densas. Então, o que que eu faço? Eu pego lá 2 espadas de São Jorge, normalmente eu compro grande, eu corto elas, levanto o meu colchão e coloco embaixo do meu colchão. Ou você coloca, eu coloco 2, tá, gente? Tem uma questão de ter mais de uma, mas você pode colocar várias. Ai, Fernanda, eu já ouvi falar que tem que ser em cruz. Pode ser em cruz, pode ser espalhada, isso não importa. O que importa é o benefício que essa planta vai te trazer, né? É o que ela te traz de conforto. Você coloca ali outra coisa, quanto tempo deixar, né? Tire assim que você vê que ela secou, que ela começou a ficar muito amarela, ela começou a ficar muito feia, tira, repõe, coloca outra espada de São Jorge ali. Gente, isso é tão bom pra gente dormir, sabe? Dormir tranquilo, pra gente ter bons sonhos, pra gente ter boas viagens astrais, pra gente bloquear ali e ela acaba sugando às vezes aquele dia que você está cansado. Outra coisa bacana, sempre que possível, hoje não é mais tão comum como era antes, né? Eu já comentei que na minha época, eu tenho 46 anos, a gente ouvia diariamente músicas. Eu acho que por isso talvez as pessoas eram mais felizes, viu? Porque era comum a gente passar assim diante das casas e a gente ouvir o som, né? Cada um ali ouvindo o seu som, ouvindo a sua música. Hoje você quase não vê. As crianças, gente, elas só parece que têm acesso à música no TikTok, né? No YouTube, nas redes sociais em geral. Então, assim, o que que acontece? O que que tá acontecendo que as pessoas não colocam mais música ali? Antes era a vitrola, né? Então, não importa onde você ouve, mas coloca realmente, sabe, na sua casa, para quando você estiver ali, de repente, sei lá, Fernanda, eu não coloco porque tem pessoas a mais na minha casa que não gostam, mas você nunca fica sozinho, coloca ali mais alto que eu digo ao som que você consegue ouvir em todos os cômodos da sua casa, vai cozinhando ali, cantando, né? Desculpa. Já foi comprovado que a música, ela transforma, ela cura, ela... A música, ela mexe com os nossos neurônios, ela mexe com as nossas células, né? Já foi realizado vários estudos científicos, então hoje as pessoas quase não ouvem mais músicas como nós ouvíamos antes, em rádios, né? Era muito comum a gente ficar ali o tempo todo ouvindo rádio. Enfim, é mais uma dica bacana
para vocês realizarem. Outra coisa, casa que não tem planta parece que não tem vida, né? Coloque ali algumas plantas. Gente, planta é tão mágico. Planta, além de ser linda, né? Que eu acho que traz vida, traz aconchego, deixa ali um local mais aconchegante, mais, sabe, parece que ele é mais chamativo, parece que ele é mais ele tá te convidando a ficar ali naquele ambiente, porque as plantas, elas têm vidas. Então, abuse das plantas, coloque plantas no banheiro, coloque plantas na sala, coloque plantas no seu quarto. Abuse das plantas. As plantas, elas nos trazem muitas e muitas energias bacanas. Mais uma limpeza rápida, né, na sua casa. E aí a gente vai finalizar esse vídeo para não ficar tão longo. O que eu faço, e também é algo que vocês vão sentir assim, uma energia muito gostosa após realizar. Eu coloco uma música me conectando com o amparo, aí eu já chamo o meu amparo, chamo meus guias espirituais, que todos nós temos. Então, Fernanda, eu não sei me conectar. Sabe sim, sabe o que você faz? Como se você estivesse conversando com seu amigo, com a sua amiga, com alguém que você ama. Coloca ali uma música gostosa, uma música de repente de xamãs, uma música com elementos naturais, com barulho das ondas, com barulho de cachoeira, se conecta ali. Pega 2 baldes, um você vai colocar sal grosso e água, aí sim você vai pôr mais água do que sal grosso, porque agora a gente vai limpar o chão ali como se fosse um produto de limpeza mesmo. Primeiro, né, a casa tem que estar limpa, então aquele dia que você faz a limpeza da sua casa, você já pode fazer essa prática. Então você vai pegar ali já com essa música tranquila, se conectando com o amparo. Como que eu me conecto? Vai chamando, né? Olha, me ajude a limpar as energias da minha casa, que eu me conecte com o amparo, né, com espíritos elevados, de colônias espirituais elevadas, que estejam aqui nesse momento comigo, me auxiliando nessa limpeza energética. Então você vai ali, de preferência, comprar pano de chão, né, os panos de limpeza novos, tá bom? Não aqueles lá que já tem 500 anos, que já tá tudo furado, todo rasgado. Então você vai passar, né, o sal grosso no chão com a água, né? Você já diluiu ali, já deixou um tempo ali o sal grosso. Eu não tenho sal grosso, pode ser sal refinado, não tem problema, o benefício vai ser o mesmo. Então você vai passar ali o pano de chão em toda a sua casa, em todo o ambiente, né? Tem pessoas que passam até nas janelas, é bacana. Gente, toda a nossa casa, ela tem vida. Assim como nós possuímos 4 corpos, a nossa casa também possui 4 corpos. Ela não tem só o que a gente vê, ela não tem só o material, o físico, ela tem também corpos energéticos, né? Corpos, são mais 3 corpos, corpos mentais, corpos que ela registra tudo o que acontece ali, é como se fosse a nossa cabeça. Então aquela casa, ela tem um registro, registros bons, registros ruins, então nós temos que ter essa preocupação sim de limpar esses registros, de renovar a energia da nossa casa. Tire toda a bagunça, tire as coisas que vocês não utilizam mais, doam, vende, dá, sabe? Desfaz de coisa, desapega, gente. Então esse é mais um ponto, desapega de coisa parada. Eu conheci pessoas que tinham um cômodo onde tinha coisas que não utilizava por muitos e muitos anos. Para que isso? Você está ali registrando, né, tendo uma atitude de escassez, onde eu digo, um dia eu vou usar isso, né? Mas então, como assim? Se um dia você for utilizar isso, vai lá e compra, né? Se tá ali há tantos anos e você não utilizou, então, gente, descarta. Quando a gente desfaz das coisas, vocês podem perceber. Quando a gente não tem apego às coisas, de desfaz das coisas facilmente, facilmente também
nós ganhamos, nós conseguimos repor, nós temos a facilidade, sabe, de estar ali circulando aquela energia, não ter uma energia densa, parada, cheia de lembranças, né? Mais um ponto, então vamos voltar lá para a limpeza, porque aí vai vindo algumas outras questões também que eu acho bacana falar para vocês. Então vocês vão limpar ali a casa com sal grosso, e no outro balde eu tinha comentado que eram 2 baldes, né? O segundo balde você vai colocar água, você vai colocar álcool e você vai comprar essência de lavanda. Gente, não é aquele perfume que as pessoas conhecem, sabe aquele verdinho de lavanda? Que tem até em casas religiosas, tem em alguns supermercados, né? Tem em algumas perfumarias, não é perfume. Por quê? Aquele perfume, ele já não possui toda a propriedade do óleo aromatizante, do óleo, da essência da planta da lavanda. Então, vocês precisam dessa essência mais fluida, dessa essência mais presente ali. Então, a única coisa que tem essa essência presente é o óleo de lavanda, tá? Então, esse óleo, você coloca ali alguns pinguinhos, né? Ele é próprio para colocar em difusor, ele é próprio para fazer esse tipo de limpeza, né? Para aromatizar a sua casa. Então, compre ali um olhinho bom, né? Um olhinho que realmente tenha bastante propriedade de lavanda. Coloque naquele segundo balde com água. E aí, após a limpeza que você fez de sal, você vai passar essa mistura, água, álcool e a essência, né, a essência de lavanda. E ali você vai passar na sua casa, limpando. Você pode imaginar nesse momento que você está fazendo essa limpeza, um raio violeta, um fogo violeta. Eu não sei visualizar, coloca na internet. Fogo violeta, visualiza ali por alguns minutos, porque essa imagem vai criar uma visualização criativa mais fácil na sua cabeça e você vai conseguir realizar, então, durante a sua limpeza. Então, você vai imaginar esse fogo violeta por todas as paredes, por todo o chão, por todo o quintal, escadas, todos os ambientes da sua casa, todos, tá? Então, enquanto você tá ali limpando, vai imaginando esse fogo violeta pegando fogo na sua casa. Isso vai limpar, vai transmutar, é algo muito mais forte, é algo muito mais energético, é algo muito mais espiritual, que você depois vai falar, nossa, que alívio, nossa, que ambiente gostoso de ficar. Porque às vezes a nossa casa ela está tão densa de energia que sabe quando você fala, nossa, eu não tenho vontade de ficar aqui, só tenho vontade de ir para a rua, eu não tenho nem vontade de voltar para casa. Pode ter certeza que tem energia negativa ali. Quando você faz essa limpeza que eu estou ensinando, muda completamente o ar da sua casa. Até as pessoas que chegarem na sua casa vão falar, ai, nossa, que casa gostosa de ficar, nossa, que ambiente aconchegante. Então, faça essa limpeza, terminou, você já está ali com a sua casa limpinha, tranquila. É bacana depois dessa limpeza você também imaginar o raio violeta, né? Limpando o seu corpo como se fosse um fogo também, naquele mesmo momento que você terminou, senta ali por alguns minutos no sofá, onde você pode sentar, ou então fique de pé, ainda com uma música tranquila. Ah, eu não quero pôr música, tá? Então vai sem música, imagine também esse fogo violeta queimando todas as energias negativas do seu corpo. Lembrando que no final de toda a prática energética, eu ensino fechar o ambiente mais protegido com o raio azul e o seu corpo também. Então, após você fazer essa limpeza, você vai fechar, né, o corpo da sua casa, vai proteger a sua casa, ainda com assim algo muito forte, que é o raio azul de Ogum ou de Arcanjo Miguel. Então você vai imaginar ali, né, um céu azul que vai descendo espirais, né, em toda a sua casa, formando ali um campo energético em todas as paredes, chão, janelas, portas, quintais. Então tudo vai formando assim como se fosse uma luz mesmo azul formada em volta de toda a sua casa.
E aí, gente, aproveite, porque assim, sua casa vai estar numa energia tão gostosa que vai ser até difícil querer sair dela. É claro, depois que você também faz esse desapego de tudo isso que eu falei, não fica aí fazendo tour com as pessoas dentro da sua casa, mantenha essas pessoas lá na sua sala, né, num ambiente onde você recebe suas visitas. Leve para lugares mais reservados, somente pessoas que realmente você sabe que te ama, que não te deseja mal. Outra coisa que talvez vocês vão achar até chato, mas é algo que é muito importante e que muda demais também a energia. Não fique ali contemplando fotos antigas, expondo fotos antigas na sua casa. Por que eu falo isso? E nem fotos atuais. Porque fotos também têm energia, né? Traz ali de repente uma melancolia, uma saudade, às vezes pessoas que já faleceram. Então, não fique expondo fotos de pessoas falecidas na sua casa. Ai, Fernanda, mas é minha mãe, é meu pai, são pessoas que eu amo, eu quero deixar ali registrado. Tudo bem, de vez em quando ir ali dar uma folhada, né, no álbum ou nos álbuns digitais, dar uma visualizada sem essa questão de apego, de ai, como eu queria que tivesse aqui. Não, tá? Então é de vez em quando, quase nunca, vocês podem realizar essas práticas de visualizar fotos de pessoas que já faleceram, porque vocês acabam interferindo no processo deles, onde eles estão, e reentrando em rapport com essa energia deles, onde muitos ainda não têm a consciência de que faleceram, muitos ainda estão apegados a coisas que, sabe, estão ali se tratando em colônias, enfim, não é bacana. E as atuais também não é bacana, justamente porque você não sabe em algum momento quem são as pessoas que vão frequentar a sua casa. Então, assim como está exposto aquela foto, por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes são pessoas mal intencionadas, pessoas invejosas que estão ali frequentando a sua casa e você nem sabe que ela tem esse sentimento. E aí ela bate o olho lá nas fotos maravilhosas que você fez de viagens, que você está ali com o seu namorado, que você está ali com seus amigos, está de forma feliz, e aí começa ali remeter energias negativas para isso, e essas pessoas que estão ali na foto vai sentir, tá bom? Então, é chato, eu quero expor. Não, gente, não precisa. Foto é bacana pra gente, é coisa nossa, é coisa pessoal, né? É algo ali que a gente tem que guardar com carinho e de vez em quando ir lá, dar uma folhada. Vamos rever aí as fotos, mas de forma que aquilo seja gostoso, uma energia gostosa, não para ficar expondo para todo mundo, assim como nas redes sociais. Você colocando essas fotos na sua casa, é a mesma coisa de estar expondo fotos na rede social, onde eu falei que uma coisa é você colocar as suas fotos, estar ali blindado, ter todos os cuidados que eu venho ensinando aqui no meu canal. Aliás, gente, essa aula que eu dei hoje, porque foi uma baita de uma aula, viu? O que eu tô ensinando para vocês, eu levei muitos anos para aprender. Então são coisas assim que eu fui aprendendo, uma coisa ali, outra aqui, outra com os meus guias, sabe? Outras coisas com cursos. Então eu realmente estou passando aqui para vocês algo que é um conteúdo de um baita de um curso que futuramente eu vou realizar aí, eu estou dando de presente para vocês. Então, nada mais justo de vocês curtirem esse vídeo, de vocês me ajudarem, né, a expandir o meu canal, a levar mais informações, mais lucidez, mais energia bacana, positiva para as pessoas, mais cuidados, coisas simples, né? Olha quanta coisa eu expliquei hoje e que muda tanto a energia da nossa casa. Gente, nossa casa é um templo, nossa casa tem que ser um castelo. Independente se ela é de luxo, se ela é simples. Nossa casa é o nosso castelo. Eu estou hoje com um amparo tão grande aqui comigo, auxiliando vocês com essas informações, né? Eu estou aqui me arrepiando porque eu sempre estou
muito bem assessorada com os meus mentores, com os meus guias. Então, curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você também gosta, que você também quer ver a casa dele ou dela com uma energia gostosa, né? Com algo assim confortável, aconchegante. Então, se fez sentido para vocês, compartilha, curte, já aciona aí o sininho para receber mais novidades, porque todo dia eu coloco novidade para vocês, né? Normalmente eu tô colocando aí, todo dia não, tá? Corrigindo. Normalmente na semana eu tô colocando de 3 a 4 vídeos por enquanto, mas isso vai crescer cada dia mais, então me ajude a expandir esse canal, a levar informações bacanas para mais pessoas. E para finalizar, né, que eu tô aqui até pegando a minha cola, vamos sempre nos conectar, né, se conectar com notícias bacanas, sabe? Porque não adianta a gente fazer toda essa limpeza na nossa casa, deixar assim, sabe, radiante, com raios maravilhosos que vocês colocaram na sua casa. Sua casa ficará, sabe, tão gostoso de permanecer, onde te abraça quando você chega do trabalho, né? É como se fosse realmente da sua família. A gente tem que tratar a nossa casa com carinho. Trate também a sua mente e as suas energias com carinho, né? Comece a mudar hábitos, para de reclamar tanto, para de ver notícias ruins, para de ficar se conectando com pessoas que só reclamam de tudo que está acontecendo no país, de tudo que acontece fora do país. Para de se conectar com isso, se blinda, né? Porque quando o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se você alimenta ele de coisas ruins, ele vai levar isso como verdade, porque ele não sabe dividir o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade, o que é bom, o que é ruim. Então, se você todo dia alimenta a sua cabeça, a sua mente, de coisas ruins, de notícias ruins, notícias de doença, notícias de tragédia, notícia de, sabe? Eu gostava também, quando era mais nova, de assistir filme de terror. Hoje eu não assisto mais. Por quê? Porque quando nós assistimos filmes de terror ou policiais, coisas que mexem ali com a nossa emoção no sentido ruim, que te traz emoções ruins, tensão, ansiedade, agonia, o seu cérebro, ele entra em defesa. O seu subconsciente, ele entra em defesa achando que aquilo está acontecendo com você. E quando ele acha que isso está acontecendo, ele começa a emanar energias para você de forma a se adequar àquele ambiente ou aquelas coisas que você está assistindo. Então é normal, é natural para pessoas que se conectam com esse tipo de notícia, com esse tipo de filme, com esse tipo de visualizações de coisas negativas, acontecerem fatos até parecidos com você, né? Às vezes você é uma pessoa que fica ali vendo muito coisas de assalto, coisas de assalto, coisas de assalto. De repente você é assaltado. Ou acontece um vampirismo com você, sumiu suas coisas, algo meu desapareceu. Então assim, gente, não se conecte com esse tipo de informação, sabe? Eu sei que a gente deve se manter informado, a gente sabe da nossa realidade, mas existe... As pessoas, vocês já ouviram aquele ditado que notícia ruim chega rápido? Mas sabe por quê? Porque a energia negativa, as coisas ruins, elas impactam mais do que as coisas boas. Assim também, quando nós temos experiências bacanas, às vezes com atendentes, com pessoas que nós fomos ali atendidos de forma que a gente fala, olha, meu Deus, que bacana que essa pessoa é, olha o atendimento que ela me deu. Você perde tempo de ir lá e fazer um elogio para a pessoa, de elogiar essa pessoa para o chefe dela, de elogiar essa pessoa para a empresa onde ela trabalha, você não perde tempo. Mas você perde tempo quando aconteceu algo negativo. Então, assim,
Não é que existam mais coisas negativas onde a gente vive do que coisas positivas. É porque o negativo ele tem mais impacto, as pessoas gostam mais de falar do negativo do que, sabe, abrilhantar o positivo. Então passe a observar mais coisas bacanas e deixe de lado aquilo que não interessa, aquilo que você sabe que vai abalar a sua energia, que vai te vampirizar e que vai te levar para situações bem desconfortáveis. Então coloquem aí para mim se vocês já sentiram energias, sabe? A diferença de energias em certos ambientes, se vocês já se sentiram abalados, às vezes por filmes, por questões que acabaram aí mudando o seu dia, você estava até bem, de repente você começou com uma dor de cabeça, uma coisa estranha, e aí você começou a acontecer coisas estranhas na sua vida. Então, espíritos também, eles são atraídos facilmente pela sua emoção. Aliás, os obsessores, os mortos, em quem eu vou falar em outro vídeo, eles facilmente, eles são... como que eles se alinham a você? Como que eles são atraídos? Às vezes as pessoas falam, eu não fiz nada e eu tô com um obsessor. Claro que fez. Do que você tá se alimentando, né? Então, assim, eu tô me alimentando de filmes de violência, eu tô me alimentando de notícias ruins, eu tô me alimentando de pessoas, de egrégoras que não são bacanas para mim, que têm maus hábitos, inclusive maus hábitos em questões de falar mal do outro, de fazer fofoca, de fazer intriga, e você tá naquele meio ali. Então, esse obsessor, né, essa pessoa que morreu, que se afiniza com esse tipo de energia, porque você vai ficando cinza ali, né, vai ficando sujo a sua aura, ele vai amar ficar com você. Então não é à toa que quando você acorda, como eu falei no início do vídeo, que você acorda e dá de cara ali com, sei lá, um obsessor no seu quarto te observando. Ou para aqueles que nunca passaram por isso, que eu acho difícil, que todos tenham uma experiência aí sobrenatural, começa a escutar barulho, é coisa que quebra, é coisa que queima, é coisa que estoura. Vocês acham que é o quê? São as energias negativas e são obsessores aí brincando, né? Fazendo uma bagunça na sua casa. Então, essa é a dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo grande para todos e sempre sejam muito bem-vindos a esse canal. Beijinho para todos. Até mais.